Está no ar, no Divã do Gicovato. Como sempre, nós começamos falando sobre um tema que é da minha escolha. E hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre as dificuldades para parar de fumar. É incrível como mesmo pessoas portadoras de todas as informações, de todo o bom senso, de toda a disciplina e determinação para todas as outras coisas da vida, às vezes encalha terrivelmente na questão de parar de fumar. A primeira razão, isso não é sem motivo, não é? Evidente, eu estou falando daqueles que já fumam. Existe também o grande problema dos que começam a fumar hoje, que quase sempre são jovens. Isso é uma pena e é forte a influência ainda da mídia, principalmente do cinema. O que é fato é que, depois de estabelecida a dependência química, o que se estabelece mais ou menos rapidamente, fica muito difícil a primeira etapa da interrupção do vício do cigarro, porque sente-se uma falta terrível, aquilo que os viciados chamam de fissura mesmo, não é? Poucas horas depois de ficar sem fumar, o indivíduo acostumado ao uso do tabaco sente uma falta quase desesperadora e vai atrás de um cigarro como se vai atrás de qualquer outra droga. Quer dizer, existe uma dependência química que passa mais ou menos rapidamente, algumas poucas semanas. Porém, no início da interrupção, é certamente uma das coisas que mais atrapalha o indivíduo a parar de fumar. A outra coisa é que o cigarro tem a ver com o erotismo e sensualidade. Ele chega para nós, desde a adolescência, com esta sensação de que o indivíduo que fuma, a mocinha que fuma, é mais sensual, é mais provocante, é mais atraente aos olhos dos rapazes e vice-versa. O moço que fuma parece que se sente mais seguro, mais poderoso, com mais chances de ficar, vamos dizer, bem-sucedido em relação às moças, mais bem-sucedido na sua paquera, na sua aproximação. Isso já sozinho seria motivo para também justificar um grande apego das pessoas ao cigarro. Dependência química, mas este apelo erótico, sensual, ligado à vaidade, que é, obviamente, fruto da maneira como nós aprendemos a usar o cigarro. Ainda existe um terceiro ingrediente, que é relacionado mesmo com a questão sentimental, não é? O cigarro, como todas as coisas que vão para a boca, tem a ver com a relação inicial do bebezinho com a mãe, tem a ver depois com essa relação inicial que se substitui pela chupeta, depois pelo dedo, pelo travesseiro, pela ponta de um paninho que a criança bota na boca, pelo roer unhas, pelo comer balas, pelo mascar gomas e depois todas estas coisas vão sendo substituídas umas pelas outras ao longo dos anos da infância, mostrando que a boca é um lugar de uma inquietação que parece que não desaparece completamente, se nunca. Então, o cigarro depois entra no lugar deste poderoso elemento de inquietação que é a boca, e funcionando como uma espécie de chupeta de adulto, alguma coisa que faz o indivíduo se sentir mais calmo, mais sereno, mais acolchoado por esse amigão que é o companheiro, o cigarro, na realidade substituto de todas essas figuras que acalmam a gente do ponto de vista do aconchego materno que está subentendido por trás de todas as atividades que envolvem a boca. Então, esse talvez o terceiro, no longo prazo, seja o mais difícil, aquele que provoca mais saudade, que provoca mais tristeza, que provoca mais vontade de continuar usando a droga, apesar de todos os malefícios conhecidos e apesar de saber também que não há outro modo de agir senão, vamos dizer, tentando radicalmente interromper o uso. O que é muito difícil e vai deixar uma sensação de vazio, de dor, de saudade, de tristeza muito grande, mesmo depois que a dependência química já foi embora. Ou seja, as pessoas às vezes param de fumar e ficam lembrando do cigarro por anos a fio. É difícil mesmo, mas vale a pena parar, porque realmente os malefícios são muito graves. Só que eles se manifestam muito mais tarde. Outra coisa também que ajuda o indivíduo a manter o hábito, porque o hábito ou o vício, tanto faz. Porque o malefício não está no radar inicial, não está no horizonte, está previsto para muito na frente. Muito bem. Essas são as primeiras considerações. Agora temos ouvinte na linha. Seu nome, por favor?
É Eduardo. Pois não, Eduardo. Doutor, por favor, uma orientação. Assim, eu completei 38 anos e eu, na atualidade, eu acho assim, as mulheres, assim, sabe, assim, não, acho que não há uma compatibilidade, eu acho que não encontro alguém que tem algo em comum. Eu não, assim, não confio, assim, nas mulheres, na sua grande maioria, entendeu? Não são confiáveis. Eu acho que elas não têm, assim, os mesmos valores que eu, na grande maioria. E isso, com o tempo, eu fui perdendo, assim, o interesse, assim, em ter uma relação com a mulher, até mesmo de ter um futuro casamento. Eu já me acostumei em ficar só. Então, por não confiar nas mulheres hoje em dia, eu acho que eu vou terminar, assim, acabando ficando solteiro. só. Você já casou alguma vez? Não. Será que isso, assim, é normal? Não sei, mas por que você não confia tanto nessa mulher? Olha, eu acho que elas mudaram muito, assim, os valores, sabe? Você fica, assim, pensando que no futuro elas podem vir atrair, sabe? Não são confiáveis. Eu acho que os valores não são confiáveis nesta questão da traição? Exato. E os homens são confiáveis nessa questão da traição? Então, eu respondo por mim, assim. Eu acho que, assim, acho que não bate, sabe, com a ideia de pensar comigo, entendeu? Não entendi. Você é um cara confiável? Sim. Então, se você é confiável, é porque existe gente confiável, homens e mulheres, né? Eu acho que existem homens confiáveis e muito poucos, para falar a verdade, nesse ponto da traição, e mulheres confiáveis em número muito maior do que os homens, neste ponto, né? Na questão do caráter, eu acho que tem gente com caráter mais frouxo e com caráter mais firme nos dois sexos, né? Então você acha que está usando como desculpa a falta de caráter de algumas mulheres para justificar a sua falta de coragem de se meter nas empreitadas do amor e do casamento. Eu acho que é uma coisa mais minha mesmo. Eu acho, porque não que não exista muita gente sem caráter, entendeu? Mas eu não sei se isso significa que você não vai se casar por causa disso, porque você tem que imaginar que existe meio a meio. Tem metade de gente parecida com você e metade de gente diferente. É só buscar uma pessoa parecida com você que dá tudo certo. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais gente na linha. Seu nome, por favor? Paulo Roberto, Valinhos. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutor, eu vou contar a história bem resumidamente, porque uma amiga me procurou esse tempo atrás, ela sofre de um problema bipolar, né? Bipolar. E ela disse que a causa disso foi uma grande frustração um tempo atrás de um rompimento de um noivado que o rapaz tinha prometido para ela. Mas foi tão forte esse trauma que ela me contou, e que ela, no fundo, causa de tudo isso, ela não tem mais vontade de fazer mais nada, né? Ela foge de tudo, ela trabalha, mas a realidade dela, ela perdeu totalmente, se fecha para o mundo, se fecha com contato com as pessoas, devagar ela consegue se manifestar um pouco as coisas. Então eu gostaria de saber o que o senhor pensa, qual a melhor maneira da gente poder estar assim, procurando uma orientação para essa pessoa, tentar ver a realidade das coisas, porque ela quase praticamente anulou totalmente a personalidade dela, a vida dela, das coisas do dia dela, por causa desse trauma de rompimento de promessas, né, dessas coisas. Então eu queria que o senhor contasse um pouco, se pode dar uma orientação, aproveitar o ensejo e o conhecimento que o senhor tem. Boa noite e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Então, Paulo, na realidade é o seguinte, o que existe é o seguinte, essa doença, esse quadro que você está descrevendo é um quadro depressivo, não é um quadro bipolar, e sim um quadro de depressão. Evidentemente, bipolar é quando essa depressão alterna com períodos também de euforia, que seria o inverso da depressão. De todo modo, não é incomum, não é raro, que esses momentos em que a pessoa sofre muito com as rupturas, com a coisa dramática da ruptura de um vínculo sentimental, e no caso aqui é inclusive uma decepção relacionada também com o fato de que havia uma expectativa de compromisso de matrimônio, que a pessoa entra em depressão. Entra em depressão movido por um fato externo, não é? E a depressão tem esse quadro: apatia, desinteresse, perda de motivação, perda de vontade, esfriamento dos desejos, dos apetites em geral. A pessoa fica completamente com atividade mínima e mecânica, não é? Como ela está fazendo, sem gosto específico para nada. Esse quadro depressivo, desencadeado por um momento e por um evento externo grave, que é a ruptura amorosa, porque eu digo grave porque é uma dor muito forte mesmo. Dor de amor é uma dor muito forte.
essa de ruptura de um relacionamento numa hora em que a pessoa não está... Mesmo quando a pessoa da ruptura, ela é sempre dramática, de maneira que você imagina o que não possa ser. Então, quando não é essa a vontade e a expectativa da pessoa. Só que depois o mecanismo se perpetua não mais pelo que aconteceu, mas por força de um quadro depressivo, quase que químico, que se instala em cima da depressão, que é uma depressão puramente situacional ligada a uma experiência traumática dolorosa. Então, a partir deste momento, se compõe uma doença depressiva, provavelmente uma pessoa já predisposta a isso, e que aí exige medicação. Então, no caso, ela tem que buscar uma ajuda médica, buscar uma medicação antidepressiva, porque isto, talvez associado à psicoterapia, possa ajudá-la a superar essa experiência traumática. Muito obrigado pela sua participação. E temos aqui um e-mail da Lilian. Doutor, tenho 66 anos e vivo há muitos anos sozinha. Mas, depois de muitos anos de amizade com um casal, o marido da minha amiga se declarou a mim. Ele tem a mesma idade que eu. A minha amiga e esposa dele teve um acidente vascular cerebral e há 10 anos vive em estado vegetativo. Estou confusa, pois jamais admiti qualquer relacionamento com um homem casado. Ele me disse que se sente muito sozinho, como eu. A minha dúvida é o aspecto moral. Não sei o que fazer. Você pode me aconselhar? Então, Lilian, do ponto de vista moral, eu penso que realmente não se trata de nenhuma proposta indecente. Quer dizer, do ponto de vista moral, eu acho que este senhor, ele é marido da sua amiga, a esposa, ele é um indivíduo que na realidade não tem esposa, porque essa sua amiga está em estado vegetativo, quer dizer, não tem mais nenhuma relação, vamos dizer assim, com o mundo, com a vida, nem nada. Ela está simplesmente, não morreu com o derrame, mas está totalmente inviabilizada a vida dela. A dele fica indiretamente inviabilizada, porque sendo um homem de bem não tem como abandoná-la numa hora dessas, de maneira que tem que continuar cuidando dela, mas a solidão é exatamente igual à de um homem viúvo. Então, se você acha graça nele, se ele é uma companhia que lhe agrada e lhe faz bem, eu acho que seria, sim, uma solução absolutamente ética, decente para ambos, um relacionamento discreto, naturalmente, para você não se sentir incomodada com isso, mas o fato é que não há realmente traição, deslealdade, posto que a esposa dele não está em condições sequer de participar de qualquer tipo de decisão e está em estado vegetativo, quer dizer, não está mais presente de alma, só o corpo é que está presente. Então eu penso que nessas condições seria muito legítimo esse relacionamento entre você e este seu amigo. Boa sorte. Muito bem. Temos mais gente na linha. Seu nome, por favor? Marcos Antônio. Pois não, Marcos. Senhor Gicovati, boa noite para o senhor, boa noite para os ouvintes da CBN. Doutor Gicovati, o problema é o seguinte, às vezes eu estou dormindo com a minha noiva e sonho alguma coisa que eu não me lembro no dia posterior e acabo falando o nome de outra mulher que ela não, no caso ela fica chateada pela manhã e não me conta, né, o nome dessa. E acaba ficando chateada e fica inocente nisso, né? Ela briga, ela chora, ela diz que se continuar assim ela vai me deixar. O que eu posso fazer em relação a esse problema? Marcos, quantos anos você tem? Eu tenho 26. 26 anos. Você sempre teve sono agitado? Sempre falou dormindo ou é novidade isso na sua vida? Não, sempre tive. Então, esse aí é o problema, na verdade, do sono. Agora, você tem muita culpa no cartório também ou não tem muita? Não tenho. Ultimamente não. Ultimamente não? Não. Então, quer dizer, se você quisesse, ou quiser talvez tentar resolver isso de uma forma mais séria, você talvez devesse buscar fazer uma consulta com um neurologista, porque pode acontecer de você ter aí algum problema assim discreto que faz esse sono mais agitado e que talvez exigisse de você algum tipo de medicação para parar com isso. Você teve algum período em que você teve sonambulismo também, Marcos? Não, nunca tive sonambulismo, mas eu tive problemas em relação a sono, assim, tá falando muito. Falando muito. Se mexe muito também? Também.
Sim. E quando criança, você chegou a ter algum tipo de convulsão, mesmo com febre ou coisa desse tipo, ou também não? Não, Então, nunca. esse tipo de exagero ou de perturbação durante o sono é um assunto, se você quiser interromper mesmo, para você lidar com o neurologista. Quer dizer, uma consulta neurológica pode ajudar. Se não, você corre o risco mesmo de sair falando à noite coisas que aconteceram de fato ou coisas que não aconteceram. Porque também, às vezes, a gente no sonho, não é? Essa coisa da fala é coisas que às vezes passam no sonho. E no sonho acontecem muitas coisas que não são realidade, são só fantasias, são pensamentos, são outros nomes de outras pessoas que aparecem, não em função de nenhuma pretensão ou de nenhum mecanismo relacionado com questões eróticas e muito menos relacionadas com acontecimentos atuais seus. De maneira que talvez seja o caso mesmo de você buscar uma ajuda médica aí para eventualmente fazer uma medicação adequada, com a finalidade de não perder a noiva por causa de crimes que você não cometeu, não é? Que de repente no meio da noite parece que você está falando de mulheres que são importantes ou relevantes na sua vida, quando isso não é verdade. Eu acredito mesmo que não seja, porque falar durante o sono e falar coisas que não têm obrigatoriamente a ver com acontecimentos reais é fato comum e muitas vezes não significa mesmo efetivamente nenhum tipo de situação na qual você está se denunciando nem dando sinal ou bandeira das coisas que você eventualmente estaria fazendo de errado. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Pois não. Meu nome é Maria José. Maria José? Pois não. Eu tenho 67 anos. Sim. E na minha vida, desde os 19 anos, eu tive um companheiro sexual excepcionalmente bom. Sim. Ele se casou com uma outra pessoa, eu me casei com uma terceira pessoa. Durante o meu casamento, não houve qualquer relacionamento entre nós. Quantos anos durou o seu casamento? Tá, meu casamento durou 17. A partir do momento que o meu marido morreu, ele voltou e sexualmente continua o meu companheiro. Mas é pura e exclusivamente sexual. Sem nem qualquer compromisso de amizade, de carinho, de qualquer coisa. E agora, de alguma forma, não quero mais aceitar só isso. E não sei como convencer a mim mesma que eu preciso parar com isso. Mas, Maria José, você por que pararia? Porque está mal? Porque é muito... Ou é só uma questão assim de convicção? É muito pouco na vida, só. Não, eu acho que é pouco, mas é melhor que nada, não é? Quer dizer... Pois é, mas é tão pouco para... Sem nenhuma poesia, sem nenhuma amizade, sem nenhum carinho, sem nenhum... Isso não te incomodava antes, Maria José? Sempre incomodou um pouco, mas agora, mais velho, eu acho que eu estou sobrevivendo de uma doença grave. Sim. E eu não tive qualquer tipo de apoio, nem qualquer carinho com... Quer dizer, não tem o mínimo de comportamento de amigo também, né? Não, nada. E fazer quimioterapia sozinha, um monte de quimioterapia sozinha, ir para um hospital sozinha e voltar. E depois, quando você está começando a se recuperar um pouco, vem e te usa sexualmente, eu acho que eu acordei. Mas eu tenho tanto medo de tomar essa decisão que eu realmente não sei o que fazer. Aqui também te usa sexualmente, não sei se é justo, né? Porque o uso é recíproco. É recíproco, eu sei disso. Então, não é... Aí não, te usa sexualmente para que, assim, uma mulher vítima de quase de violência sexual. Não, né? Não é isso. O problema é que... Mas eu já entendi o problema agora. O que eu queria saber é o seguinte, quando mocinha, antes de você se casar, esse tipo de relacionamento com este cidadão não lhe incomodava em nada? Não. Eu nunca tive qualquer tipo de ciúme da vida dele. E o fato dele também não ser uma pessoa muito solidária, nem muito amiga, não te fazia mal nenhum? Acho que é porque eu tinha outros compromissos, outra vida, mas atividade profissional, que preenchia. Ele era uma parte, uma coisa assim fracionada. Na parte de sexo era ótimo, mas era só isso. E hoje não funciona mais desse jeito esse fracionamento, é isso? Não, eu continuo mais mulher e ele menos homem. Quer dizer, você tem uma expectativa maior do que aquela que tinha antigamente. Então, na verdade, quem mudou foi você, no sentido de ter uma mudança de conceito, na qual a simples e intimidade física perde graça, interesse, perde entusiasmo do ponto de vista seu. Então fica um pouco vazio isto,
mas ao mesmo tempo o medo de abandonar, porque de um jeito ou de outro, ainda que meio vazio e incompleto. O sexo tem sempre essa característica, quer dizer, é uma intimidade, é uma troca de carícias que não preenche efetivamente nada do ponto de vista sentimental, apenas e simplesmente é uma, vamos dizer assim, uma descarga física, né? Uma descarga essa que, diga-se passagem, pode ser praticada também sozinho, não é? Quer dizer, então essa troca de carícias sem nenhum envolvimento fica muito parecido mesmo com a masturbação, com algumas vantagens sobre a masturbação, porque existe uma pessoa teoricamente ali presente, e algumas desvantagens, que é esta relacionada com o fato de que espera-se desta pessoa coisas que a pessoa não cumpre, e esse não cumprimento vindo da outra pessoa pode ser motivo de frustração, de decepção, de tristeza. De todo modo, pense bem, porque você vai se ressentir. É uma pessoa que faz parte da sua vida há muito tempo. Eu sei que hoje não está preenchendo como você gostaria, mas está aí, está presente, e não sei se você vai deixar de se ressentir da falta dele. Porém, que realmente não é uma grande coisa, e que aos 67 anos um simples e puro parceiro sexual parece a meio pouco para você, isso não tem a menor dúvida. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. O Cristiano mandou o seguinte e-mail: tenho 22 anos, sou formado em letras, tenho curso técnico em informática, desenho digital, sou pintor de quadros, mas atualmente sou funcionário público num cargo administrativo. Porém, nunca fiz o que gosto realmente, nem como estudante, nem como profissional. Apesar de ter um salário razoável, estou atormentado, porque tenho a sensação de ter uma vida desinteressante e medíocre. Como faço para me sentir mais realizado nas minhas conquistas? Então, Cristiano, primeiro, eu gostaria de lembrar você, talvez você esteja esquecendo um pouquinho, que você tem só 22 anos de idade, e, portanto, ainda não teria que se sentir realizado nas suas conquistas, mesmo se você estivesse fazendo exatamente aquilo que você sonhou para você. Muito pouca gente neste mundo consegue fazer exatamente aquilo que sonhou. A maior parte das pessoas tem trabalhos que estão ao largo das coisas que elas queriam para si, mas nem sempre elas conseguem realizar o sonho de ter no seu trabalho o seu maior foco de interesse, de ter no seu trabalho a sua maior fonte de estímulo, de prazer, de curiosidade e inquietação intelectual. É evidente que este é o sonho, é evidente que é para lá que nós todos deveríamos nos encaminhar. É evidente que, tendo 22 anos e estando frustrado com aquilo que você está fazendo, você deveria sim saber exatamente o que você gosta e quer, e tentar muito seriamente ainda reverter a sua vida, porque não há a menor dúvida de que você, como todo mundo, na medida em que tem uma vida profissional pela frente, vai trabalhar 8, 10 horas por dia o resto da vida. Se você puder gostar daquilo que faz, ter estímulo, ter alguma coisa intrigante, e mesmo sabendo que por mais que você goste do assunto, por mais estimulado que você esteja, sempre vai ter uma dose bastante grande de rotina também. Muita coisa se repete na vida de todo mundo, o mesmo horário de sair, tem uma parte do trabalho que é mecânico e é repetitivo, em qualquer área, até nas atividades mais criativas e mais emocionantes, né? O cirurgião cardíaco tem que abrir o tórax todo dia, 1 a 2 vezes, tem que fechar tudo isso, tem um monte de trabalhos rotineiros até ter acesso àquele momento mais emocionante da cirurgia. Então, é assim a vida, o trabalho é uma parte que contém sempre repetição e uma certa rotina. Agora, desinteressante e medíocre só se você realmente não estiver gostando e curtição pelo que faz. Aí você tem só 22 anos, trata de ir atrás. Primeiro saiba o que você quer e vai atrás disso, ao invés de ficar só reclamando, né? Muito obrigado pela sua participação. Tem aqui um e-mail do Antônio, que nos escreveu o seguinte: tenho 35 anos e minha namorada 27. Namoramos há 3 anos e gostamos muito um do outro. Mas tem um problema: apesar de ser uma grande mulher, ela é uma pessoa que explode fácil. É uma grande companheira e acho que será uma excelente esposa. Nós nos amamos muito, mas basta ser contrariada, que começa a ira e a fúria. Ela está fazendo terapia há 2 meses, mas até agora não funcionou. Se deixar, ela me domina, por isso brigamos muito, pois não permito esse domínio. Como devo agir?
Então, Antônio, eu só estou tentando entender aqui por que você acha tão insistentemente que ela é uma grande mulher e pode ser uma grande companheira, né? Sendo uma moça que não lida bem com frustração e contrariedade, cada vez que você faz alguma coisa ou cada vez que acontece alguma coisa que não está de acordo com o gosto dela, ela entra em ira e fúria, tenta te dominar, é possessiva, mandona, não tolera frustração e nem contrariedade. Você acha que vai ser uma grande esposa, excelente esposa e companheira? Você tem que prestar um pouco mais de atenção nisso, porque efetivamente não há essa expectativa. Quer dizer, uma pessoa com essas características vai implicar em você ficar brigando com ela e tentando, vamos dizer, definir espaço e território com ela o tempo todo da vida conjugal, né? A gente precisa, quando eu leio isso, eu tenho a impressão seguinte, que você acha uma moça provavelmente bonita, simpática, agradável, vamos dizer, alegre, boa para passear, para ir no cinema, achar ela uma menina divertida, etc. Mas você, pelo jeito, está subestimando um pouquinho as características necessárias para você poder realmente ter alguém que seja uma companhia consistente para o seu futuro, alguém que seja sólida, participante, ativa e alguém que efetivamente possa compartilhar os problemas da vida, ter filho pequeno, filho com doença, adversidades de todo tipo, doenças em família, problemas financeiros, perda de trabalho, de emprego, etc. Tudo isso está previsto na vida conjugal. Se ela for apenas uma pessoa assim, grande mulher no sentido que você fala, porém, com essa característica de imaturidade, que é caracteristicamente definida por baixa tolerância à frustração e contrariedade, e que cada vez que tem uma reação, e cada vez que é contrariado tem uma reação de fúria, evidentemente você terá muito problema. Agora, do ponto de vista da terapia, eu acho que é uma ótima postura e atitude essa que ela está tomando, só que em 2 meses realmente não vai acontecer nada e não vai ter nenhuma mudança. Você vai ter que ter muita paciência. Só um palpite e um conselho. Primeiro, espera as coisas entrarem nos eixos e ficar como você quer. Depois casa. A gente nunca deve se casar primeiro, como é que melhora, depois que casa melhora, porque depois que casa sempre piora. Tinha um ditado que eu gosto sempre de falar, já falei algumas vezes aqui no ar, que é um ditado oriental, que diz assim: antes de casar, abra bem os olhos. Depois de casar, fecha um pouquinho os olhos. Você está fazendo o contrário, está fechando os olhos antes de casar, você vai ter que abrir depois e talvez vai ficar mais frustrado do que deveria. Atenção e cuidado antes de se casar, espera tudo ficar exatamente como você gostaria. Muito obrigado pelo seu e-mail, temos um ouvinte na linha, seu nome, por favor? Alô? Pois não? Meu nome é Corina. Pois não, Corina. Doutor, eu tenho 54 anos, eu me casei faz 28 anos. Okay. Em 2002 eu me separei, né? No papel. Então você se separou depois de 22 anos, é isso? 25 anos, casada. Okay. E eu separei devido porque ele bebe, né? Ele bebe e não quer, assim, não quer ajuda, não quer fazer um tratamento de bebida. E devido a isso, por isso que eu me separei. Ele sempre se envolve com mulher, tudo. Só que ele não me deixa em paz. Ele bebe, ele fica me atormenta, mesmo tendo com outra mulher. E eu já voltei com ele umas 5 vezes nessa separação, né? Mas eu tento e ele não muda, fala que vai mudar, e eu venho embora. Aí ele fala que vai mudar, que não vai beber mais. E eu tinha só um filho, perdi meu único filho, perdi minha mãe, tive muita perca. E eu tenho depressão, ele não entende isso. Então, ele não me apoia, sabe? E eu queria no mesmo tempo eu tenho dó dele estar levando essa vida, que ele vai ficar na sarjeta. E eu queria que o senhor me aconselhasse o que eu devo fazer. Então, Corina, deixa eu dizer uma coisa para você. É muito difícil que uma pessoa que bebe, do jeito que você fala do seu marido, venha a parar de beber só porque prometeu para você, não é?
Uma coisa só que eu lhe digo, por mais triste que você esteja, por mais deprimida, acho que é horrível perder filho, né? Perder mãe é uma coisa mais natural do que perder um filho, mas enfim, faz parte da vida todos os sofrimentos. Agora, não se iluda. Um indivíduo, para parar de beber, tem que buscar tratamento, tem que buscar os alcoólicos anônimos, tem que querer muito parar de beber e tem que fazer um esforço danado, porque é outra vez um vício dificílimo de largar, que pega as pessoas por todos os ângulos, por todos os poros. É uma coisa muito sofrida e implica realmente em grande vontade e determinação por parte da pessoa. Eu acho que não tem muito cabimento você ter a esperança e ilusão de que voltando, já voltou 5 vezes, você, com essas voltas você abre a porta para ele ficar te ligando e te procurando e atormentando, porque ele acha que de vez em quando esse tormento aí é bem sucedido e você volta com ele. Aí ele continua igualzinho, aí você se decepciona, vai embora outra vez, quer dizer, isso fica num ciclo vicioso que não vai mudar. Eu acho que essa coisa de ter pena faz com que você fique um pouco apegada demais a uma pessoa. Pena não é o sentimento bom de determinar o apego. Pena é um sentimento muito diferente daquele que a mulher deveria ter pelo seu companheiro, o companheiro deveria ter pela sua mulher. O sentimento devia ser de carinho, de ternura, de admiração, de respeito e não de pena. Pena é um sentimento que a gente tem de cima para baixo, um sentimento ruim, uma coisa que não é por aí que cabe as pessoas ficarem juntas. Você não consegue ajudar voltando toda hora. Você ajudaria mais, sendo mais rígida, mais firme, mais radical, mais, vamos dizer assim, se afastando definitivamente e sendo mais radical e negativamente contrária a qualquer tipo de aproximação do que através dessas concessões que você faz periodicamente, que não fazem bem nem a ele e muito menos a você. Seja mais radical, fica fora, tenta reconstruir a sua vida por um caminho mais consistente do que isso. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? José Roberto. Pois não, José Roberto. Primeiramente, queria parabenizar a CBN pelo programa, que é um programa muito interessante. Parabéns à CBN e parabéns ao Dr. Gicovato. Muito obrigado. Eu queria esclarecer aí uma dúvida. Um momento que eu tenho passado, eu faço terapia já. Eu tive uma frustração durante um relacionamento que perdurou aí 7 anos. Então, talvez a criação... Quantos anos você tem, Zé Roberto? Hoje eu estou com 38, né? Sim. E essa frustração que eu tive, ela se deu há mais ou menos uns 6 anos atrás. E eu me desiludi, porque aquela criação de namorar, noivar, casar, né? Que é equivocada hoje para os tempos atuais. Enfim, aí após esse relacionamento frustrado, eu fiquei durante uns 2 anos sozinhos, e de um relacionamento com uma pessoa que eu conhecia, mas surgiu uma filha. E aí eu assumi esse relacionamento, essa menina, inclusive os 2 filhos que ela já tinha do relacionamento dela. Nós não tivemos um tempo para nos conhecermos, né? E nos primeiros 6 meses, foi muito, muito bom, parece que estávamos no caminho certo. Apesar de todos os tabus, né, que hoje não são tão grandes, mas ainda existem. E logo após, o que acabou acontecendo foi que o relacionamento, talvez porque minha filha tenha tido, assim, ela tinha tido um período muito difícil, né, acordava muito à noite, acabou desgastando a mãe, acabava me desgastando, nós não conseguimos segurar esse relacionamento. Mas eu ainda não consegui separar aquele sentimento de manter a família, porque apesar da situação ser um pouco complexa, o único problema que eu entendo aí para a minha pessoa é o meu relacionamento com ela, é o meu relacionamento homem e mulher. Inclusive, sexo é algo que não existe mais, mas houve uma separação vamos dizer assim, ela voltou a morar na casa dela, eu voltei a morar na minha casa, mas nós ainda estamos nos relacionando. Só que eu não sei se o meu sentimento é por ela ou pelo contexto família que eu acabei perdendo agora recentemente. Então, Zé Roberto, eu penso o seguinte, que você tem que separar muito bem isso. Sexualmente não interessa mais a mulher para você? Não, eu me interesso muito mais por ela do que ela por você, né? Mas de todo modo ela não dá sinais de interesse. E ela, qual é ela, Zé Roberto? 31 anos. Sei.
Então ela tem agora 3 filhos, é isso? Isso, 2 essas crianças pequenas que são dela e não eram seus filhos, são crianças com as quais você se apegou também? Demais, inclusive o mais novo, ele sentiu demais essa separação, né? Então. Na verdade não foi uma separação, foi porque eu comecei a ter um relacionamento com ele quando ele tinha 1 ano. E agora? E agora ele está com 3. Então, mas em todo modo, meu caro, você veja como é a vida. Você não tem muita escolha aqui, a não ser pacientemente tentar se afastar e ver se existem algumas alterações de conduta, inclusive por parte dessa sua companheira, porque parece que quem travou mais do que tudo foi ela, com esse aspecto relacionado com a sexualidade. O bloqueio da sexualidade desta maneira torna uma intimidade desse tipo, que já é complexa por outros motivos, não é? 3 crianças pequenas, você ter aí criança bem pequenininha que chora não sei o quê, dificuldades sociais às vezes relacionadas com o pai dessas crianças, algumas dificuldades relacionadas com vida familiar, situação às vezes complicada e mais difícil do ponto de vista patrimonial. Tudo isso tem que vir acompanhado de uma criança pequena dar um trabalho danado. Tudo isso teria que envolver uma atmosfera extremamente carinhosa e aconchegante, muito gratificante e muito legal para valer a pena realmente. E esse aspecto gratificante e legal inclui claramente também, é claro, a intimidade física. Se a sua companheira trava isso, eu acho que ela praticamente inviabiliza. Então você tem que radicalizar, se afastando, e ver se ela acorda e ver que ela poderia estar, talvez, se comportando de uma outra maneira, de modo a não inviabilizar a relação. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Jefferson. Pois não, Jefferson. No caso, para você, bem sucinto. Assim, eu tenho 36 anos, nunca namorei. Namoro de longo termo, de 3 a 6 meses. Tive várias aventuras e sou exclusivamente homossexual. Sei. Desde o comecinho você é homossexual, Jefferson? Sim, desde os 18 anos. Sei. E antes disso? Não, nunca aconteceu nada em termos de relacionamento. Sim, mas o desejo era sempre dirigido para a figura masculina? Isso. E desde que idade você tem uma impressão de que você é um indivíduo que tem um desejo por pessoa do mesmo sexo? Acho que começou a partir dos 15 anos, provavelmente. Quando criança e adolescente, você era um menino igual aos outros ou também já era meio diferenciado, Era meio diferenciado. Era mais delicado, mais briguento, mais calmo? Como é que você era? Era mais delicado, mais calmo. Sei. E os outros meninos debochavam de você ou não? Sim, um pouco. Sei. Sim. E na família, como é que isso aparecia? Não, a minha história foi cercada por um pouco de rejeição por parte da família. Minha mãe sempre me protegeu, pelo fato de ser filho de outro casamento. Sei. E o seu pai, como é que lidou com isso? Hoje sua família sabe da sua situação? Não sei. Sabe, todo mundo sabe. Tá. E hoje todo mundo aceita bem isso? Não necessariamente. Não necessariamente? O que quer dizer? Você é bem recebido em casa, nas festas e nos ambientes da família ou não? Sim, eu percebo que sou aceito como pessoa, mas não como... sou aceito como o tio, o irmão, mas eu quase não falo da minha vida sexual para a família, com quem eu saí. Sim. E você nunca conseguiu nenhum relacionamento sentimental? Você se apaixonou alguma vez por algum rapaz? Já, mas foram todas assim, escolhas não muito bem feitas. Sim. Não muito bem feitas? Que tipo de escolhas são? Qual é o tipo de parceiro que mais te encanta? Bom, os parceiros que mais me encantam, a partir sempre tenho dado a sorte de pegar rapaz a partir dos 18, 19 anos. Sim. Eu já tive casos de 20, 25. Sim. Nossa, normalmente quando encontrava alguém, ou eu tinha um cunho financeiro,
ou era uma pessoa muito, ou a pessoa era muito grudenta, era emocionalmente instável. Sim. Não era bem resolvida consigo mesmo. Sim. Você se considera um cara bem resolvido consigo mesmo? Agora a mensagem ficou melhor. Sim. Quer dizer, você está mais harmonioso com você mesmo. Profissionalmente você está bem? Sim, estou. Sim. E, então, quer dizer, o problema é a dificuldade de encontrar parceiro compatível por afinidade. Você gosta de pessoas mais parecidas com você ou mais para diferentes de você, Jefferson? Um pouco mais parecidas. Assim, do caráter, de temperamento, de gênero também mais parecido ou um pouco diferente? Um pouco diferente nesse aspecto. Então, nesse aspecto aqui é o mais importante de ser parecido, entendeu? Se você quiser, você vai encontrar provavelmente mais chance de afinidades e de relacionamento estável com pessoas bem parecidas. Às vezes o elemento sexual não é tão estimulante quando existem essas semelhanças muito grandes, mas é certamente o elemento mais relevante para que a coisa funcione bem na continuidade ou em relações, vamos dizer assim, afetivas mesmo. O elemento erótico em geral pede diferenças, pede situações às vezes de até meio agressivas ou meio de confronto. Você sabe que no mundo homossexual existe sempre o masculino, existe sempre o problema, né, da infidelidade sexual mais frequente, então é preciso que se escolha mesmo parceiros que tenham um caráter muito parecido, com muita afinidade, com muito encaixe e com muita... para que a lealdade, a cumplicidade e a confiança possam se estabelecer. As dificuldades são grandes também entre homens e mulheres. No universo homossexual existe só esse aspecto mais comum relacionado com a, vamos dizer assim, também com a infidelidade, que é talvez mais agravante. Tem que ter muita paciência. Quem busca e faz esse caminho da homossexualidade, por vezes tem um pouco mais de dificuldade de encontrar parcerias sentimentais estáveis. Mas, persistindo, e se é esta a sua vontade, e buscando pessoas mais parecidas, certamente você poderá encontrar vivendo os mesmos problemas e as mesmas dificuldades que todos os casais heterossexuais também vivem. Muito obrigado pelo seu telefonema. Tem uma ouvinte que nos escreveu aqui dizendo o seguinte: doutor, sinto imenso prazer com o mundo virtual. Um dos maiores orgasmos que já tive na vida inteira foi me tocando, sendo induzida pela audição e me mostrando. Isso é uma tara ou é normal nos dias de hoje? Quando estou fazendo sexo com meu marido, imagino que estou com outro. Só assim consigo prazer. Será que sou anormal? Então, o que eu penso, minha cara ouvinte, é o seguinte: nós estamos aqui diante de um mundo bastante novo, em que definitivamente as coisas do mundo virtual tomaram conta e passaram a ocupar um espaço que não existia no passado. Eu não sei dizer a você mais exatamente o que é, o que não é propriamente normal nesse universo da sexualidade. O que eu sei é que muitas mulheres sempre tiveram um grande estímulo erótico ao se imaginar, ou se excitaram muito ao se imaginar objeto do desejo, se exibindo, ou imaginar que estavam sendo objeto do desejo de inúmeros homens, assim como através de estímulos auditivos que sejam palavras até mais vulgares, mais de baixo calão, que cheguem induzindo sentimentos complexos do ponto de vista erótico, num universo que é sempre meio pessoal, porque o sexo é um fenômeno gozado, não é? O mundo virtual está ensinando isso cada vez mais claramente, quer dizer, o outro, ou a circunstância, ou a situação, a existência de alguém que está do outro lado falando, ou mesmo, e que pode ser uma pessoa desconhecida, ou assistindo aquilo que você está fazendo como exibição, pode provocar em você uma enorme excitação, sendo que a própria pessoa é uma pessoa totalmente desconhecida e inexistente de fato para você, não é? Esta é a novidade que o mundo virtual está ensinando para todos nós, que o sexo, no fundo, é um fenômeno pessoal, e que você, quando está fazendo sexo com o seu marido, ao imaginar que está com outro, está fazendo a mesma coisa que no mundo virtual. Quer dizer, você acabou aderindo mais às trocas virtuais do que às reais. E o seu marido funciona como quase como um objeto neutro também, já que ele, na hora mesmo da relação, deixa de ser ele para ser um outro homem qualquer,
e, portanto, uma fonte de prazer basicamente também pessoal, quer dizer, até mesmo na relação com o seu marido, na hora do sexo, você deixa de ser a esposa dele, ele deixa de ser o seu marido, querido ou não tão querido, e você e ele tem aí uma intimidade que passa certamente por uma troca de carícias onde não existe nenhum outro elemento, na hora do sexo, que vá para além da pura sexualidade. Então, o sexo vai se tornando visivelmente cada vez mais um fenômeno pessoal, e isso, na minha maneira de pensar, realmente não é anormal. Esta é provavelmente a natureza do sexo, e ela vem se manifestando cada vez mais claramente com este mundo virtual. Muita gente, antigamente eram só os homens que gostam do erotismo através da masturbação via estímulos visuais ou via estímulos da internet. Agora estou vendo pela sua própria participação aqui que as mulheres aderem de uma maneira muito interessante também a isso, através dos estímulos auditivos, quer dizer, ouvindo coisas e se exibindo para algum outro indivíduo que ela saiba quem é ou não do lado de lá da câmera, num processo puramente virtual. Nada de tão anormal. Esse é o mundo moderno, temos que aprender a conviver com ele. Muito obrigado pelo seu e-mail. E temos aqui uma outra ouvinte que nos escreveu o seguinte: que leva um homem de 42 anos a pedir um tempo no que parece ser o início de um belo relacionamento só porque esconde a verdadeira situação financeira. Parece que ele não acredita que possa ser amado pelo que é e não pelo que tem. Isso é vaidade, medo, orgulho, tudo junto. Uma outra coisa, ele acha que eu vou ficar esperando um tempo sem ninguém até que ele solucione o que acha ser um problema. Como posso ajudá-lo a abrir o jogo? Então, minha cara ouvinte, os homens têm realmente um problema ligado à sua fragilidade financeira. Eles acham que as mulheres não vão achar tanta graça neles se eles forem indivíduos mal-sucedidos profissional e financeiramente, e acham isso com alguma razão, porque ao longo dos tempos passados era assim mesmo. As mulheres, para admirar um homem, queriam sempre ter uma certa ideia de criaturas bem-sucedidas, de criaturas capazes de prover, capazes de ter uma condição máxima, pelo menos razoável, de prover a família, devia poder sustentar ela, os filhos e tudo mais. Evidentemente, sobraram restos disso. O homem se sente claramente mais seguro quando ele é o provedor e protetor. O homem se sente claramente mais seguro e neutraliza os sentimentos de inferioridade que são típicos dos homens, porque os homens, na verdade, se sentem por baixo pelo fato de que as mulheres são, aos olhos deles, figuras mais admiradas do ponto de vista sexual, são objeto do desejo muito intenso a parte deles, e eles sentem que contrabalançam e compensam isso com uma posição profissional, eventualmente também financeira superior. É claro que isso hoje está em mudança, mas é preciso que esta mudança aconteça também na cabeça das mulheres e não só na dos homens. É preciso que as mulheres aceitem, por exemplo, com facilidade, parceiros que ganhem menos do que elas, o que não é fácil. Se você é desse tipo, você é ainda uma exceção, porque a maior parte das mulheres se preocupa em ter um parceiro que tenha posição profissional e financeira superior a ela. Então está tudo começando a mudar, e eu espero que no futuro realmente desapareça esse critério das pessoas serem, principalmente dos homens, serem avaliados pelos que eles têm e não pelo que eles são. Mas isso vai depender das mulheres também, porque quem avalia os homens são as mulheres. Os homens são inseguros, mas se eles tiverem mulheres que acham bacana eles serem pessoas, vamos dizer, legais, porém financeiramente pouco aptas, certamente eles vão, aos pouquinhos, se livrando deste preconceito e se sentindo mais confortável. Muito obrigado pelo seu e-mail. No Divã do Gikovats teve produção de Alessandra Dias. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Alessandro Jair Zúculo. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.